Olá, bom dia, pessoal. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, melhor agora. Graças a Deus. Estamos iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana, entendendo que se o Senhor foi conosco semana passada, há de ser também nesta que está iniciando. Amém, pessoal? Graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance. Então, louvemos o Senhor e consagremos este dia, consagremos esta semana, tudo ao Senhor, para que tudo que fizermos venha fluir. Amém? Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta semana, aliás, nesta segunda-feira, uma palavra que está registrada em Salmos. É algo que devíamos todos nós agir com muita esperança, mas ao contrário, nós agimos totalmente diferente. Quando se trata de paciência. Quando a gente fala do Salmo 40, a gente já lembra, né? Esperei com paciência. Já é quase um salmo assim bem conhecido, vamos dizer, bem conhecido, né? Que retrata bem a nossa realidade, a despeito da paciência. Amém? Ô, gente, então vamos lá. O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? É até aqui, só o primeiro versículo do Salmo. Davi esperou com paciência. Louvado seja Deus, tanto que ficou aqui registrado, né? Então, eu quero compartilhar com vocês esta palavra que o Senhor falou comigo durante a semana. Deus falou e confirmou a despeito da paciência. Nos dias de hoje, gente, todos nós estamos assim, numa ansiedade que traz consequência até para a nossa saúde. Tanto é que agora existe essa enfermidade, este mal que assola a humanidade a despeito de ansiedade. Pessoas sofrendo de crise de ansiedade. Tudo isso é consequência dos dias atuais. Os dias atuais nos oferecem tantos recursos, tecnologia oferece tantos recursos para antecipar muita coisa, muitas coisas. Para antecipar ou facilitar, na verdade, facilitar. Mas mesmo assim, nós, o ser humano, vive naquela ansiedade desenfreada. Ninguém sabe, ninguém quer esperar nada. Eu falo por mim, eu não tolero fila. Você aí do outro lado tolera fila? Ninguém quer tolerar fila em lugar nenhum, no supermercado, na quitanda, na loja, enfim, no caixa da loja. Ninguém quer. Então, o que é isso? É a falta de paciência, que assola toda a humanidade, até as crianças.
Eu fico vendo essas crianças que têm esses maus, esse problema de imperatividade, imperativas, né? Eu acredito que está associada a essa falta de paciência, essa falta de tolerância, esse desequilíbrio emocional que afeta a humanidade, não é? E que retrata bem a ansiedade. Tá tudo aí no pacote. É impressionante, né? Bom, gente, mas eu quero falar sobre 3 personagens bíblicas. 2 delas, primeiro que se destacou foi Davi, que esperou com paciência no Senhor, ele clamou e o Senhor ouviu, ele pediu socorro e o Senhor ouviu. Então nós queremos falar de 3 personagens. Queremos falar de Davi, que esperou com paciência. Queremos falar com outro que se destaca muito, bastante. É Jó. A gente percebe ali, ó, nem Davi, nem Jó, Deus havia feito promessas tão sérias como fez a Abraão, outro personagem, né? Então nós queremos falar desses 3, queremos falar de Davi, queremos falar de Jó e queremos falar de Abraão. Ao contrário de Davi e ao contrário de Jó, Abraão, que se destaca e denominado como o pai da fé, é estranho, né, gente? Abraão, que é denominado como o pai da nossa fé, ele foi aquele que não teve paciência, não teve tolerância, se precipitou. O Senhor havia prometido, mas ele não soube esperar. Ele não soube esperar quando que combinado, né, de acordo, vamos dizer assim, com a Sara, sua esposa, eles não souberam esperar. E você aí do outro lado, tá sabendo esperar? Você tem orado, você tem clamado, pedido socorro para o Senhor, diante dessa situação que você está vivendo, que já dura muito tempo. Eu também tenho situações na minha vida que eu estou esperando há muito. Você aí do outro lado que de repente é bem mais jovem, é bom você ter paciência, porque humanamente falando, a gente pensa assim, fulano é jovem, bem novo, então que eles esperem com paciência e alcance. E no caso da pessoa idosa, isso é muito mais sério, porque a gente começa a avaliar o nosso tempo e achar, meu Deus, mas eu já estou de idade e estou orando, estou clamando e nada acontece. Nós temos que esperar com paciência, porque não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Não adianta a gente se espernear, fazer birra como criança. A gente tem que realmente parar, pensar, refletir e aguardar com paciência. Eu falando com o Senhor essa semana, enquanto eu viajava no ônibus, daqui do bairro para a cidade, e eu refletia, falei, Senhor, como é que eu preciso realmente ter paciência para esperar o tempo dos milagres, porque eu tenho vivido tantos milagres na minha vida, jamais eu vou duvidar do teu poder, jamais vou duvidar diante de tantos milagres que já fizeste em minha vida. Eu creio, Senhor, que eu só preciso esperar com paciência. Gente, pode acreditar.
podem acreditar. Nós estamos lá na igreja fazendo estudo sobre as 7 igrejas de Apocalipse e já estamos na última semana. Aliás, semana passada já era a última semana. Pasmem, o Senhor mudou a mensagem, porque na verdade era um seminário que o pastor está fazendo com a igreja. E ele deu ouvido à voz do Espírito Santo e mudou totalmente a mensagem. E trouxe esta palavra aqui, do Salmo 40. Eu fiquei impressionada como Deus faz as coisas. E falou seriamente comigo. Então, pessoal, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós devemos esperar com paciência. Não dar vazão para a ansiedade, para que não venhamos cometer, vamos dizer assim, trazer para a nossa vida graves consequências por não saber esperar. Viu a nossa irmã Sara e nosso pai na fé Abraão? As consequências que eles trouxeram para a vida atual deles da época e para hoje, até hoje. Olha as consequências, olha a divisão que há entre os árabes e o povo de Israel, o povo judeu, que vive em constante guerra, em constante desunião. Tudo isso por causa da desobediência de Abraão e de Sara. Eles não souberam esperar o tempo de Deus. Abraão deitou com a escrava e gerou Ismael. Ele achava que já tinha alcançado, né, a promessa, mas não era daí. Não era dessa forma. Então, aí depois é que ele entendeu. Isaac realmente nasceu sendo ele o filho da promessa. E Ismael é uma grande nação também, né? Se tornou uma grande nação. Porém, com essa situação de desentendimento, de guerra. Muito triste isso. Quando a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente depois vê as graves consequências. E não tem como voltar atrás. O que está feito, está feito. A gente não obedece, não sabe esperar o tempo de Deus, desculpa a expressão, mete os pés pelas mãos. Vamos ter paciência. Vamos esperar no Senhor. Vamos esperar com paciência, para que não venhamos sofrer graves consequências. Amém, pessoal? Louvado seja Deus. Meu Deus. Se Maria não soubesse esperar, não é? Se Maria não se posicionasse e esperou com paciência ali o tempo de Deus, quando Deus havia feito aquela promessa a ela naquele momento, através do anjo, ela realmente se colocou com paciência e esperou no Senhor. E louvado seja Deus, aleluia, pelo comportamento da nossa querida irmã Maria, que teve paciência e esperou o tempo de Deus, esperou os 9 meses para que nascesse o filho da promessa, aleluia. Esse verdadeiramente é o Filho da promessa, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus já havia prometido muito antes através do profeta Isaías e se cumpriu na vida de Maria, aleluia, glória a Deus. Então, quando você e eu soubermos nos posicionar e esperar com paciência no Senhor, veremos os milagres acontecerem.
E este verdadeiramente foi o milagre que nos dá a esperança da vida eterna, através de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. E assim que possamos continuar o nosso dia a dia, vencendo os obstáculos e os desafios, mas focados sempre no Senhor. Porque Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus que não falha, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará jamais. Amém? Bom dia, pessoal. Beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade.